Graças e paz, queridos. Que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um de vocês. Quero aqui compartilhar com vocês um pouco da palavra de Deus. Em Lamentações 3:21 diz assim: traz à memória aquilo que te dá esperança. Em tempos difíceis, o que nos dá esperança? Em tempos difíceis, a esperança vem quando lembramos, trazemos à nossa memória tempos bons. Em tribulações, o que nos dá esperança quando pensamos e lembramos em tempo de paz. Nessa nossa correria, nesse nosso dia a dia, nesse mundo caído que nós estamos vivendo, ao qual a tendência é piorar cada vez mais, Jesus disse, que devido ao aumento da ciência, o amor de muitos se esfriaria. Devido ao crescimento da sabedoria humana, o esfriamento espiritual aconteceria. Então, o que pode nos dar esperança em tempos assim? O que pode nos dar esperança em tempos assim é a nossa convicção no Senhor. Nós temos a plena convicção de quando o Senhor nos chamou. Nós precisamos fazer diariamente, um retorno a esse passado. Não para ficarmos presos a tudo aquilo que nós praticamos de errado, não, mas para lembrarmos de onde o Senhor nos tirou. Deus tem nos abençoado em todas as áreas da nossa vida e talvez nós não temos reparado ou talvez não temos sido gratos como deveria. E às vezes por causa de uma circunstância ou de um problema ou de algum empecilho que aparece na nossa frente, nós temos a leve impressão de que estamos sozinhos, de que é a pior coisa do mundo. Não, traz à memória aquilo que te dá esperança. Nós sabemos que hoje em dia nós desfrutamos de coisas que nós oramos a Deus. Não só bens materiais, mas uma paz interior que é um fruto do Espírito. Uma inocência santa diante de Deus. Nós temos que sempre estar com a nossa mente renovada. E a nossa mente se renova quando nós trazemos à memória aquilo que nos dá esperança. Qual que é a nossa esperança de viver nesse mundo? A nossa esperança é que o nosso rei disse que ele voltaria aos céus, preparava a morada para nós e depois ele viria nos buscar. A nossa esperança está firmada em Cristo. A nossa esperança não pode estar em outro lugar. Então, o que eu faço para trazer a memória, para me dar esperança? Eu tenho que trazer Cristo à minha memória. A minha mente precisa ser renovada, restaurada, tudo em Cristo. Em Cristo nós somos novas criaturas, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Tudo só se faz novo quando nós entregamos verdadeiramente os nossos caminhos e a nossa vida a Cristo. Jesus, ele não é alguém que está mendigando a nossa adoração. Jesus não é alguém necessitado, não. Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele não precisa de nada. Jesus não tem falta de adoração, até porque os anjos já têm essa função. Além de serem anjos que adoram a Deus diante da face dele, são anjos ministradores das bênçãos de Deus. Eles fazem aquilo que Deus os manda fazer. Então Deus não está carente de adoração. Deus não está carente de pessoas que falem do nome dele. Não, Deus não precisa de nada. Então qual que é a minha esperança? É que um Deus todo-poderoso, a qual não tem necessidade de nada, decidiu descer do céu, se esvaziar de todo o seu poder, vir em forma humana, se entregar numa cruz e morrer pelos meus pecados. A Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Se nós estamos destituídos da glória de Deus, nós estamos longe do trono de Deus, nós estamos longe da bondade de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Bom, nós estávamos destituídos, completamente entregues nas mãos do inimigo, para que ele fizesse com nós o que ele quisesse. Nós estávamos entregues às nossas próprias paixões, às nossas próprias concupiscências. O nosso desejo carnal, ele é mau, porque se você for agir pelo seu desejo carnal, você quer levar vantagem em cima das pessoas, você quer trair a sua esposa, você quer fazer aquilo tudo que for mal. A nossa natureza caída, humana, ela deseja só o mal. O pecado, ele é prazeroso para um homem caído, para um homem que está longe de Deus, o pecado ele é prazeroso. Mas a Bíblia diz que Deus tem coisas novas. Então, quando nós estamos
caídos sem a presença de Deus, nós queremos contemplar e fazer tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que for de ruim. A nossa carne deseja isso. Nós vemos hoje em dia pessoas que elas têm o prazer de, às vezes, porque saíram, contar, né? Hoje eu fiquei com tantas pessoas, isso ou aquilo. Ela não tem consciência ainda de que ela não está se dando o próprio valor. E quem encontrou esse valor nela foi Cristo. Porque Cristo, antes mesmo de nós o amarmos, Ele nos amou primeiro. Então, nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Cristo se entregou numa cruz, independente se eu iria decidir segui-lo ou não. Isso é amor. Então, há uma esperança. E qual é a esperança? É Cristo. Cristo é poderoso para transformar todas as situações. Nos últimos tempos, nós temos sido levados a ouvir tipos de pregações ou de evangelho que diz que quando Cristo está conosco, tudo vai bem. Você não passa uma tribulação, você não passa uma dificuldade, você não passa um problema. Não é verdade, não acreditem nisso. O apóstolo Paulo fala sobre as aflições. Ele fala o quanto que ele sofreu aflições por amor ao nome de Jesus. Jesus prometeu paz em meio à guerra, querido. Jesus prometeu uma nova terra, um novo lugar, uma nova morada. É lá que nós teremos paz. Jesus disse, eu vim à terra para trazer o quê? Não foi para trazer paz, mas foi para trazer espada, para colocar um contra o outro. Em que sentido? No sentido disso, para que um possa despertar o outro e trazer o outro para a verdadeira esperança, que é Cristo Jesus. Às vezes nós temos sonhos, e é maravilhoso nós termos sonhos. E às vezes nós temos sonhos de conquistar algumas coisas materiais, e isso não é pecado, né? Devido ao trabalho, nós devemos fazer isso sim. Só que o ser humano, ele tem um vazio dentro dele, e esse vazio ele é exatamente do tamanho de Deus. As coisas de fora não vão preencher o vazio que há dentro de nós, porque nós fomos criados por Ele. Há um espírito em nós que clama Abba Pai. Há um espírito em nós que deseja a eternidade, deseja Deus. E por isso que ela não é suprida por essas coisas de fora. E o que eu quero dizer com isso? Você tem um sonho, um exemplo simples, tá? Você tem um sonho de ter um carro. E quando você conquista esse sonho, agora a sua mente já não é mais satisfeita com esse sonho, ela quer algo além. E ela vai pensar ou em um outro carro melhor, ou numa casa, ou em outra coisa maior. E quando você conquistar isso, a sua mente vai pedir mais. Porque não tem como ficarmos satisfeitos e saciados pelas coisas de fora. Nós só ficamos completos e satisfeitos quando é de dentro para fora. Cristo em nós é a esperança da glória. Ele é Emmanuel, Ele é Deus conosco, dentro de nós. Por isso que Jesus disse, quem beber dessa água nunca mais tornará a ter sede. O que ele quis dizer com isso? Que quem bebe da água da fonte da vida, que é Cristo Jesus, você não vai ter falta de nada. Você vai ter para dar e nunca para tomar emprestado, e não só financeiramente, em todas as áreas. Você vai ter amor para dar para as pessoas sem precisar pedir emprestado o amor dela. Porque tem pessoas que se submetem a cada coisa para serem amadas, para serem vistas por alguém, mas isso não é se dar ao valor. Então, quem foi a primeiro ou o primeiro a dar valor para nós, mesmo sem que nós merecêssemos? Foi Deus. O Senhor nos deu o digno valor que Ele achou sobre nós, ao ponto de entregar o seu Filho numa cruz, ao ponto de entregar tudo de mais valioso que Ele tinha por amor a nós. Então eu quero que você, em nome de Jesus, traga à memória aquilo que te dá esperança. Lembre de quando você encontrou a Cristo. Lembre de como foi o seu início na sua caminhada. Sim, as tribulações vêm, as dificuldades vêm, mas nós devemos perseverar. Ele diz que aquele que persevera até o fim vai receber a coroa da vida. Quando nós chegarmos no céu, e eu creio que nós chegaremos, nós não vamos lembrar das dificuldades que passamos aqui, pois vai ser uma alegria tão completa, eterna diante de Deus, diante da face do Senhor. E a Bíblia é clara em dizer que no céu não entra choro, não entra tristeza, não entra nada corruptível, nada que possa contaminar o céu pode entrar lá. E o Senhor está nos purificando justamente para que nós possamos entrar lá no céu e morar com Ele na eternidade. Está difícil na sua família? Está difícil na sua casa? Creia no que as Escrituras dizem. As Escrituras dizem que através de você eles podem encontrar a Cristo. A Bíblia diz que você é o sal da terra, você é a luz do mundo. A Bíblia diz que nós, com a operação do Espírito Santo, nós temos a autoridade de pregar o Evangelho para que todas as pessoas que crerem
sejam salvas. Pense nisso. Pense em quanto foi bom o início da sua caminhada com Cristo. E se você ainda não se rendeu ao Senhor Jesus, faça isso. Talvez você está numa vida que você não vê mais esperança em nada. Você já procurou tantas coisas e não foi preenchido com nada disso. Chegou um tempo em minha vida e na vida de muitos irmãos que nós tentamos preencher a nossa vida com tudo. Com drogas, bebida, prostituição, mentira, adultério e todas as demais coisas. Mas nunca estávamos satisfeitos. No outro dia parecia que o buraco era maior do que do dia anterior. Mas quando nós nos rendemos a Cristo, quando eu encontrei a Jesus, esse buraco, esse vazio foi completamente satisfeito. Eu nunca tive prazeres tão grandes igual eu tenho na presença de Cristo. E assim é com todos aqueles que se rendem a Ele. Então, se você não entregou a sua vida a Jesus, faça isso. Se você está sem esperança, Jesus diz em Mateus 11:28, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. O Senhor está fazendo um convite para aqueles que ainda não se renderam a Ele. Ele está dizendo, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. E para aqueles que já estão em Cristo, Ele está dizendo também, venha, traz à memória aquilo que te dá esperança, venha ser renovado pelo Senhor. A Bíblia fala que após Jesus ter sido crucificado, haviam 2 discípulos, voltando para casa ao caminho de Emaús. E eles vêm voltando para casa agora entristecidos, porque eles estavam vendo ali que o Messias, a esperança que eles tinham, estava morto, já tinha sido sepultado. E Jesus agora se põe entre eles, e eles não o reconhecem. E nessa volta para casa, chega num determinado ponto, Jesus ali falando sobre as Escrituras com eles, chega um certo ponto, Jesus, a Bíblia diz como quem vai mais adiante, mas aí eles chamam ele, passe a noite conosco. E Jesus ali continua com eles, explicando sobre as Escrituras, mostrando que deveria acontecer aquilo. E quando Jesus parte o pão, os olhos deles são abertos. Eles reconhecem que Jesus estava ali e Jesus não está mais, Desaparece. O que eu quero dizer com isso? Talvez nós estamos caminhando com Cristo e Cristo está conosco, falando ao nosso coração, nos ensinando, mostrando as coisas e nós não estamos o reconhecendo. Só que os discípulos disseram algo interessante. E disse assim, e não lhe queimava o coração enquanto ele expunha as Escrituras? Talvez Jesus está ao nosso lado, nos expondo aquilo que Ele quer que nós venhamos entender e o nosso coração não está queimando por isso. Então a minha oração é que os teus olhos espirituais sejam abertos em nome de Jesus, para que você possa reconhecer a Cristo, para que você possa reconhecer quando Cristo está num lugar, para que você possa reconhecer que o cuidado, a provisão, o amor vem de Cristo. Temos muitos livramentos todos os dias e muitos deles nós não vemos, mas é o Senhor cuidando de nós, é o Senhor nos protegendo. Nem sempre o dia abençoado é aquele que dá tudo certo, mas um dia abençoado é aquele que Cristo caminhou conosco. Então que a gente possa ter esse coração sensível a Deus e que a gente sempre traga à memória aquilo que nos dá esperança. Que o Senhor Jesus abençoe você, abençoe sua casa, sua família e que você tenha esse discernimento espiritual. Sempre quando as coisas estiverem muito mal, lembre daquele que te dá esperança. Traga à memória aquilo que te dá esperança. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.